A minha infância, assim, foi uma delícia. Eu tenho memórias maravilhosas, principalmente da época que eu morei com os meus avós. Os meus pais se separaram, eu era muito pequeno. E muito cedo na minha vida, devia ter 6 meses de idade, eu fui morar na casa dos meus avós com a minha mãe, ali em São Conrado. E eu tenho recordações maravilhosas que transcendem, não só a parte de certos eventos relevantes na minha vida, que eu acho que eventualmente a gente pode entrar, mas também das pessoas que me cercavam naquela época, né? Acho que uma coisa que, por exemplo, pouquíssima gente sabe é o do papel dos meus avós na minha vida. Coronel Avelar, né? Sou família de militar e a vovó Marlene, e foram pessoas muito centrais na minha vida, enquanto, a minha mãe ali tentava descobrir formas de levar a nossa vida num novo modelo. Foram pessoas que tiveram sempre ali para mim, são pessoas que eu tenho um carinho tremendo. Minha avó faleceu ano passado, meu avô tem 93 anos e está inteiraço, e eu tenho um carinho tremendo por essas pessoas que no final do dia, eu acho que o principal ensinamento que eles me deram foi perseguir os meus sonhos, né? Eu sempre fui uma criança muito agitada e muito sonhadora, então eu era criança que queria ser astronauta, queria ser jogador de futebol, queria ser bombeiro, tinha sonhos idealistas, né? E eles sempre reforçaram a mensagem de que eu podia ser qualquer coisa que eu quisesse, e independente de micro fracassos ao longo disso, e eles sempre reforçaram que, cara, continua fazendo, você chega lá, continua fazendo, você chega lá. E a história deles é um exemplo de vida para mim, porque família de classe média brasileira, né? E muito trabalhadora, e eu tive sempre o exemplo dentro de casa de pessoas que acreditaram em certas coisas. Meu avô tinha esse sonho de servir o país e chegou nos maiores rankings da Força Aérea. E a minha mãe, que não sei se todo mundo sabe, mas foi uma baita executiva e abriu mão de tudo para me criar. E foram sempre pessoas que não tiveram medo de ir para frente, de perseguir as coisas que acreditavam, e eu acho que por osmose essa é uma das maiores lições que eles me passaram. Uau! Falar da minha mãe é difícil. Eu sempre me lembro de um vídeo meu quando eu cheguei no topo do Aconcagua, que a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá em cima, eu falei, cara, preciso gravar um vídeo pra minha mãe agradecendo ela. E o papel da minha mãe na minha vida, ele é tamanho que eu não considero nada do que eventualmente as pessoas chamam de sucesso na minha vida, mérito meu. Eu acredito que eu sou basicamente uma execução de um plano que a minha mãe fez e da criação dela, e eu sou uma consequência dessa criação. Então, para falar dela, assim, ela se chama Santuza, e eu acredito fortemente que tudo que eu conquistar nessa vida é um reflexo da criação dela. Então, basicamente, não é mérito meu, é mérito dela. Assim como eu penso também que muito do mérito dos meus filhos vai ser da forma que eu ensino eles a olharem o mundo. Eu dou o crédito inteiro de qualquer coisa que aconteça na minha vida para minha mãe. Ela foi uma pessoa muito batalhadora, que se reinventou várias vezes na vida, depois de alguns sustos, e sempre passou para mim essa segurança, né? Eu lembro muito claramente, assim, eu fazia tudo com a minha mãe. Então, desde ir pro supermercado e arrumava o carrinho de compras, e ela me pagava R$2 para eu arrumar o carrinho de compra, e eu era bom pra cacete arrumando o carrinho de compra. Então, o que eventualmente eram 2 carrinhos, viravam um pequeno por causa da minha cabeça para organizar as coisas, até ir no banco tirar dinheiro. Eu tenho imagens muito marcantes desses momentos, porque eu lembro que o nosso saldo bancário só girava em torno do zero. Era cheque especial 500 para baixo, 500 reais para cima, 500 para baixo, 500 para cima, 500 para baixo. E isso, você crescer, eu não vou dizer um ambiente de insegurança, porque minha mãe deixou muito claro que ela aguentava o tranco e nunca ia faltar nada, e nunca faltou de fato, nunca passei necessidade na minha vida, mas essa coisa de você não ter a segurança a minha vida tá garantida, eu acho que construiu dentro de mim um negócio muito forte. Minha mãe nunca me blindou das coisas duras, né? Então, se tava 500 no cheque especial, eu ia no caixa eletrônico com ela, eu via que tava 500 no negativo, e ela falava, caramba, precisamos de mais dinheiro, filhão. E ela me incluía nessas conversas que eu acho que geralmente os pais blindam as crianças, e no final do dia o que eu acredito que isso construiu em mim foi uma vontade e uma noção de que se eu quisesse coisas fantásticas na minha vida, não ia vir de graça, eu ia ter que fazer. Eu não ia ter uma capacidade de sentar na minha cadeira e minha vida aconteceu, eu ia precisar ir no mundo e pegar tudo que eu queria. Cara, é um dos grandes marcos da minha mãe, que foi uma monstra na minha criação, uma monstra. Ela basicamente equilibrou 2 forças opostas, e que eu acho que é a genialidade de criar um filho. Não tenho filho, pode parecer meio até prepotente eu falar disso, mas eu, quando faço a engenharia reversa do que ela fez comigo, é muito claro para mim. Ela equilibrou 2 coisas, ego
e humildade. Então, basicamente, ela era a pessoa que inflava o meu ego a cada minuto que podia. Então, assim, tirava 5º lugar na competição. Filho, se arrebentou, treina, você consegue. Cara, fazia um desenho, um garrancho feio. Era, cara, isso tá muito melhor que o de ontem. Cara, se você continuar assim, vai ficar cada vez melhor. Toma aqui, eu te encorajo, eu valorizo as coisas que eu tô fazendo. Então, ela fazia os meus feitos mais ridículos parecerem fantásticos. Isso constrói a autoconfiança numa criança, que eu acho que é uma das competências mais importantes para um ser humano feliz e de sucesso. E na outra ponta, ela era filha de militar. Eu nunca cresci com o engano que a casa era minha. Por exemplo, minha mãe deixava claro, ela falava, essa casa não é sua. Essa casa não é sua. O dia que você tiver a sua casa, você dita as suas regras. Mas essa casa não é sua. Então, assim, se você quer colocar a cueca em cima da cadeira, você sai de casa, vai morar sozinho e põe a porra da cueca em cima da cadeira. Aqui na minha casa, você não vai botar. Por exemplo, brincava com os bonecos e deixava bagunça. Ela falava, você vai arrumar, ah mãe, mas eu vou brincar mais tarde. Não, então você guarda e depois você tira de novo, porque a casa é minha e minha mãe, ela tem esse traço de, cara, meio que um toque de arrumação e a casa era dela e ela imprimia a vontade dela e deixava muito claro o meu limite. Eu nunca tive devaneios de que eu era um adulto sem ser um adulto e no final do dia o que isso criou dentro de mim foi vontade de ser independente. Então, puta, eu saí de casa pra morar sozinho a primeira vez com 19 anos, porque eu queria mais liberdade e eu queria ter um pouco mais o meu espaço. Por exemplo, se eu tinha uma namorada e eu queria eventualmente levar a namorada lá em casa, a namorada não podia dormir lá em casa, porque ela falava, isso aqui não é motel. A casa não é sua. Se você quer começar a ter uma vida de adulto, vai lá e banca a sua vida e aí você pode ter uma vida de adulto. Então esse equilíbrio dela me encorajar em tudo que eu queria fazer e construir a minha autoconfiança quando eu era pequeno com o equilíbrio do limite é uma coisa muito forte. E a minha mãe tem um caráter que é, assim, sólido como uma rocha. E eu acredito que essa foi um dos maiores legados que ela me construiu também. Porque eu sempre fui muito esperto. E sem limite e sem a noção clara da linha moral, a esperteza pode muito fácil virar mentira e virar manipulação, só que a minha mãe sufocou essa merda muito forte em mim. Então toda vez que eu era manipulador ou que eu era mentiroso, crescendo, uma criança confusa ali, cara, ela não dava espaço nenhum pra achar aquilo bonitinho ou engraçado. Pelo contrário, assim, descia broncas que eu me lembro até hoje. Então, o que acabou acontecendo comigo é que uma pessoa que era esperta demais socialmente, que pode muito facilmente ir para um lado errado, ela sufocou toda essa bullshitagem ou todo esse lado mais errado que eu poderia cair e foi um grande legado que ela me deixou também. Eu tinha uns 10, 12 anos mais ou menos, quando minha mãe casou de novo, e eu adorava a ideia, porque, puta, você imagina o Rafa, cara, era uma peste, né? Era uma das pessoas mais hiperativas que já passaram pelo planeta Terra. Eu fui alfabetizado em pé. Assim, eu não sentei. A minha professora de CA, ela chamava a minha mãe recorrentemente para falar, você sabe que o seu filho tem déficit de atenção, você sabe que o seu filho não consegue se concentrar, você sabe que o seu filho nunca sentou na sala de aula, ele faz dever de casa em pé, ele faz os trabalhos em pé, todo mundo sentado, ele fica em pé na cadeira fazendo as coisas. Ele é hiperativo num nível que eu nunca vi na vida. Então você imagina uma criança dessa crescendo numa casa de avós e sem irmãos, né? Então a ideia de ter um irmão e de ter pessoas, mais movimento em casa, assim, me encantava num ponto tremendo. Só que é curioso, o meu irmão é o meu melhor amigo hoje em dia, é o meu sócio em todas as minhas empresas, é meu cúmplice de vida, mas lá atrás, quando as famílias se juntaram, ele me odiava. Ele é curioso, ele era obeso na época, né? E eu era uma criança hiperativa e sempre fui meio ácido, meio implicante, num nível assim acima da média. E cara, ele me odiava, ele não gostava de mim real, assim. Isso durou uns 3, 4 anos da gente, se bicando muito e eu adorava aquilo, eu achava uma farra, mas ele odiava. Mas depois de um tempo, principalmente quando a gente ganhou mais maturidade, então se você faz a conta, 10, 12 anos para mais 4, então 14, 16, quando você vai ficando mais maduro, a gente virou melhores amigos inseparáveis, assim, que fazia tudo junto. E a ideia de ter uma família completa era uma coisa muito bacana para mim, porque a minha mãe foi um pai, né? Foi um pai e uma mãe, mas num dado momento eu ganhei uma figura masculina forte dentro de casa, que é o Marcel, que é o meu padrasto, que é um pai para mim, e ele
acho que construiu uma outra peça de informação super bacana na minha narrativa, porque ele é empresário. Ele foi o primeiro empresário dentro do meu ecossistema, ele foi o primeiro empreendedor dentro da minha vida. A minha mãe provavelmente empreendeu na vida, mas não era uma empreendedora. O meu avô seguiu carreira pública, serviço militar. Então, quando o Marcel entrou na minha vida, ele foi a pessoa que me apresentou um outro estilo de vida. E acho que lá atrás eu era muito jovem para entender o que estava acontecendo, mas ali naquele momento, um empresário que estava crescendo uma empresa, estava num processo de expandir um negócio, foi uma coisa que com certeza me marcou e plantou algumas sementes que depois, eu só fiz algumas correlações e entendi que era a carreira óbvia para mim. Mas até dentro disso tem uma outra história muito curiosa, porque a minha vida foi uma gangorra financeira, né? Então, eu falei ali que eu cresci num ambiente de escassez, né? Morando de favor na casa dos meus avós com a minha mãe, girando no cheque especial ali. E depois, quando a minha mãe se casou de novo com o Marcel, que era um empresário em ascensão, eu ganhei padrão de vida pra caramba. Então, comecei a viajar pra fora, começamos a fazer uma série de coisas e eu conheci outra vida. E aí, depois, quando eu tinha uns 19, 20 anos, a empresa dele começou a ir muito mal. E a gente começou a perder padrão de vida e começou a ter problemas financeiros. Então, minha vida foi uma gangorra e acho que até essa instabilidade financeira construiu um pouco em mim a noção de que eu precisava ir fazer o meu. Eu joguei no Flamengo, cara, dos 6 aos 11, 12 anos mais ou menos. E jogando sério, né? Então jogava carioca, jogava brasileiro, jogava de verdade no time do Flamengo federado. E para mim, essa é uma história muito marcante para mim e conta muito da maneira como a minha mãe liderou o meu processo de escolha de vida, né? Porque quando eu tinha 12 anos, eu passei, agora eu não lembro se era do pré-mirim ou do mirim ou do fraldinha pro pré-mirim, mas o treino saía da sede da Gávea pro Grajaú, que é no subúrbio do Rio de Janeiro. E era uma jornada de carro de 1h30, 2 horas até o Grajaú da minha casa. E eram dois períodos de treino, então treino de manhã e treino à tarde, e mais 2 horas para voltar. A maioria dos garotos, inclusive, dormia no Grajaú, né? Morava no lugar do treino. E dentro desse cronograma de vida, desse calendário, eu não conseguia mais estudar, né? Eu não conseguia ir para a escola de manhã ou a escola à tarde, era treino. E a minha mãe me fez escolher. Com 10, 12 anos de idade, ela virou para mim e falou: Rafael, você vai ter que fazer uma escolha. Ou você vai seguir a carreira de jogador de futebol, ou você vai continuar estudando, você precisa escolher agora, os dois não vivem em paralelo, você pode estudar à noite, você pode fazer um supletivo, você pode fazer outras coisas para se formar, mas agora você tem uma escolha. E com 10, 12 anos de idade, e é curioso, e isso que é foda da minha mãe, e eu gosto de pensar que eu aprendi muito com isso, porque ela não liderou essa opinião em momento nenhum. Ela não tinha preferência de eu estudar e fazer uma carreira tradicional ou de eu tentar a vida de jogador de futebol. Ela literalmente, com 10, 12 anos de idade, ela jogou essa porra no meu colo. E acho que aí começa a construir um pouco do meu senso bizarro de autorresponsabilização e de certeza frente à vida, porque desde muito cedo eu já estava fazendo decisões muito grandes. A maioria dos pais, provavelmente numa época dessa, vai ser o maior influenciador dessa decisão do filho, projetando os seus medos, projetando os seus anseios, os seus sonhos na vida do filho, né? E tentando tomar essa decisão por ele. A minha mãe, desde cedo, fez com que eu arcasse com o ônus e o bônus das decisões que eu tomava. E eu lembro até hoje do meu processo de decisão, porque eu era reserva, eu não era titular, e eu olhava pro lado e os moleques jogavam muita bola. Muita bola. E eu sempre fui o cara que chegava mais cedo no treino para ficar batendo bola, ficava até mais tarde fazendo mais uma sessão de preparação física, ou batendo mais bola, ou batendo pênalti, ou batendo falta. Eu treinava mais que todo mundo, disparado. E mesmo sendo assim, eu não jogava nem perto da bola que os caras jogavam. Então, a minha decisão passou por um lugar de humildade e de autoconhecimento. Acho que foi o meu primeiro grande exercício de autoconhecimento, que era eu olhava pro lado e falava: caceta, eu treino há anos, mais que todos esses filhos da puta aqui, e os caras jogam muito mais bola que eu. Claramente o meu DNA, a minha composição física, assim, não me dá vantagem nesse esporte. Então, puta, deixa eu tentar outra coisa. E aí eu decidi estudar. Mas é curioso que, como essa decisão é uma grande lição que eu acho que extrapola para tudo, né? Às vezes as pessoas, elas falam que você pode fazer tudo o que você quiser, você pode ser absolutamente tudo o que você quiser. E eu não acho que é bem assim. Eu acho que DNA, criação, genética são componentes importantes.
E muito da sabedoria de vida que eu acho que me traz muita felicidade é que desde aquele momento eu tentei orientar a minha vida para 3 coisas. Coisas que eu era naturalmente bom fazendo e era muito melhor que a média, sem muito esforço, isso é real. Coisas que eu tirava uma satisfação tremenda de estar fazendo, ou seja, coisas que eu perco a noção do tempo quando eu estou fazendo. E coisas que o mundo precisa, ou que o mundo está disposto a pagar por isso, né? Então as minhas decisões de carreira sempre foram guiadas por essas 3 coisas. E acho que é muito por isso que as pessoas olham pra mim e falam: caceta, o Rafa trabalha tanto e tá sempre sorrindo, e o Rafa, cara, tá sempre cheio de energia. É porque ao longo do tempo eu orientei a minha vida pra essas 3 coisas, e acho que isso é um playbook que qualquer um pode seguir, inclusive. Eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer. E acho que, inclusive, essa é uma provocação interessante, porque com 18 anos, se você não teve experiências prévias, você não sabe nada de nada do mundo. Então, como é que você vai escolher, em teoria, um negócio que vai te definir para sempre, né? Então aí já começa um pouco do meu ranço com a faculdade. Porque eu escolhi economia, literalmente a minha decisão passou pelo seguinte: não tenho a menor ideia do que eu quero da vida, eu vou fazer alguma coisa que eu acredito que vai me dar o maior leque possível. E eu olhava para economia e falava assim: puta, economia eu vou entender de quê? Eu vou entender de gente, eu vou entender de história, eu vou entender de matemática, eu vou entender de como o mundo funciona, e com isso depois eu decido que raios eu vou fazer. Então, a escolha da economia vem muito por aí e vem muito também do fato de que os meus pais podiam pagar pra mim, né? Porque pra uma pessoa dessa, como eu era, cara, a faculdade são 4 anos de farra. Assim, você não tá orientado pra nenhum objetivo, você tá pagando uma grana alta, uma faculdade no Brasil custa caro, e pra conhecer gente, pra reorganizar as suas ideias. Mas eu só acho que isso é uma decisão correta, e foi pra mim porque meus pais podiam pagar. Eu fui talvez o pior aluno que já passou pela faculdade que eu fiz. Quando eu entrei na faculdade, eu não só não sabia o que eu queria, como, cara, a minha noção de vida estava orientada por outras coisas. Então, cara, a faculdade pra mim era chopada, era corredor, era bate-papo, era conhecer gente, era troca, era relacionamento. A aula era o mínimo possível para tentar não repetir, por falta. O que não deu muito certo, porque nos primeiros 4 períodos de faculdade, eu talvez tenha repetido 20 matérias, e 18 delas com 0. Porque eu não fazia nem a primeira prova, nem a segunda prova, e nem me dava o trabalho de trancar a matéria. Então, quando eu falo que eu fui o pior aluno da faculdade, é real. Isso é verdade. Porque o meu CR nos primeiros 4 períodos, mais ou menos, deve ter sido tipo 1.2. Eu repetia as matérias com 0 e não dava nem o trabalho de trancar. E aí aconteceu uma coisa muito interessante comigo, porque eu comecei a trabalhar no final dos meus 19 anos ali, e aí uma chave mudou em mim muito rápido. E aí aconteceram 2 coisas, porque a primeira delas é que se eu repetisse mais qualquer matéria, eu não me formava mais em 4 anos. Se eu repetisse matemática 1 de novo, eu era jubilado da faculdade, porque eu tinha repetido 3 vezes já. Se eu repetisse a 4ª, eu era jubilado da faculdade. Então, e eu me apaixonei pelo trabalho. E aí criou um conjunto de fatores muito curioso na minha vida, que foi o seguinte: eu queria passar o máximo de tempo trabalhando possível, a faculdade era um empecilho, para eu trabalhar eu precisava me livrar da faculdade, e aí virou uma chave em mim. E os últimos períodos, do 5º ao 8º, eu fui top CR da faculdade todos os períodos. Não top 1, mas que era uma lista de top 10 pessoas da faculdade inteira, que tinham as maiores notas da faculdade somadas, e eu fui top da faculdade todos os últimos períodos da faculdade, porque eu não podia repetir mais nenhuma matéria, e eu queria me livrar da faculdade logo. Então é como se uma chave tivesse virado em mim para eu poder ir logo trabalhar, que era o que claramente eu gostava e eu tinha aptidão. Então é uma história muito curiosa, que eu fui do pior aluno pro melhor aluno numa virada de chave instantânea. Eu era uma merda de um funcionário. Uma merda. Talvez um dos piores que já pisou no planeta Terra. Eu trabalhei em 2 lugares estagiando antes de, quando eu me formei, que eu fui para a empresa da família de fato. Uma era uma multinacional e outra era um banco. E nos 2 lugares, eu quase que não ligava a mínima para o que o meu chefe queria. Era curioso, tá? Porque em teoria, quando você entra num lugar desse, você tem uma série de responsabilidades, de rotinas, e a minha missão inteira ali era como fazer menos das coisas que as pessoas queriam que eu fizesse e fazer mais das coisas que me interessavam. Então, eu lembro uma história muito marcante, inclusive. Eu tinha certas coisas que eu precisava fazer nessa multinacional, e eu enxerguei uma oportunidade tremenda
de pensar um projeto totalmente fora da caixa, que era para reaproveitar alguns ativos que a empresa tinha de uma outra maneira, vender eles, fazer um dinheiro gigante, estagiário pensando isso. E eu montei um projeto inteiro e animado, né? Primeiro trabalho, pô, estagiário não sei o quê, fui direto no meu diretor, tinha uns 4 chefes em cima de mim até o diretor, fui direto no meu diretor apresentar um negócio, o cara adorou, mas eu quase fui demitido. Porque a minha chefe virou pra mim e falou assim, você nunca mais, número 1, faça uma coisa que eu não te pedi, e número 2, passe por cima de mim pra levar alguma coisa pra cima. Cara, naquele momento eu falei assim, puta, mas peraí, tá todo mundo no mesmo barco aqui não, cara? O que eu levei, se ele gostou, não é bom pra empresa? Qual é a diferença de eu falar com você, aprovar com você, se já foi assim? Se eu tivesse errado, você podia me julgar, mas deu certo. E, cara, nesse momento eu vi que a cultura corporativa não era pra mim. Porque na maioria dos lugares você precisa respeitar hierarquias rígidas e você tem camadas de aprovação. E eu sou um cara que se move rápido. E aí ali eu entendi que aquilo ali não era pra mim. Segunda experiência, que foi nesse banco. Dos maiores bancos do Brasil, banco de investimentos do Brasil, também talvez o pior funcionário que já passou por ali. A minha grande missão ali era como é que eu podia me fazer o mínimo possível das coisas que a área precisava, porque eu queria sair daquela área porque tinha outras coisas que me interessavam. Então eu tinha algumas áreas do banco que eram as áreas que me brilhavam o olho, eu falava, cara, esse trabalho aqui é foda, aquele trabalho ali é o que eu quero fazer, aquilo é muito inteligente, eu quero fazer mais daquilo. E eu tentava me esconder de tudo que o pessoal queria aqui e prestava serviço de graça para essas outras áreas. Então na minha segunda semana de banco, eu já tinha conhecido todo mundo dessas áreas que eu queria ir e me botado à disposição para trabalhar para eles. Então do tipo, ó, você tá fugido de trabalho aí? Joga para mim que eu te ajudo, joga para mim que eu faço, joga para mim que eu te ajudo. Então eu literalmente era um funcionário de uma área que fazia o mínimo possível de coisas para cá e trabalhava de graça para outras áreas que eram as áreas que me interessavam. E aí, o que aconteceu? Abriu uma vaga nessa área que eu queria. E em vez de abrir um processo seletivo interno, que era o padrão do banco, a galera da área falou assim, a gente não vai abrir processo seletivo não, a gente te quer. A gente quer você aqui. Aí eu, puta, caralho, que delícia, né? Aí fui falar com a minha chefe, puta, Rafa, não dá, você sabe, o banco tinha um tempo, você precisava ficar 2 anos numa área antes de mudar da área, e eu tinha, sei lá, 3 semanas ou 3 meses de casa. Pô, você não pode, você não tá dentro dos requerimentos de tempo, você precisa primeiro ficar aqui 2 anos, você não pode ir pra lá. Mas vamos fazer o seguinte, eu sei que você quer ir muito pra lá, na próxima a gente se organiza aqui pra você poder sair e você vai. Eu falei, puta, beleza, na próxima eu vou. E aí passaram mais 2 meses, eu continuei trabalhando de graça pra essa área, Cavando abriu mais uma vaga, me convidaram de novo, eu levei pra minha chefe, é agora, me chamaram, a gente já pensou a reestruturação aqui toda, dá pra eu sair. Ela, puta, Rafa, agora não dá, a gente tá com esse projeto aqui, não sei o quê, na próxima você vai. E aí, beleza, engoli esse sapo, continuei fazendo meu negócio, abri uma terceira vez uma vaga lá, me convidaram de novo, eu levei pra minha chefe, puta, é agora, né? Ela não deixou mais uma vez, e eu pedi demissão. Mas essa é uma história, inclusive, muito interessante que eu acho que eu nunca contei antes. Porque nesse processo de pedir demissão do banco, eu queria trabalhar nessas mesmas áreas. Então, eu queria trabalhar nessas áreas e busquei isso em outros lugares, em outros bancos, em outras empresas. Só que eu fiquei 8 meses desempregado tentando entrar nessas áreas. Então, essa história é muito forte pra mim. Porque eu consegui uma série de entrevistas, eu era o cara que sentava na porta do prédio das empresas, esperava o executivo sair e falava, tudo bom? Cara, meu nome é Rafael Avelar, cara, eu sou apaixonado pelo que vocês fazem aqui, conheço a empresa, cara, eu quero trabalhar com isso aqui, quero saber se tem uma oportunidade. Eu era esse tipo de pessoa que ia pra baixo da porta das empresas cavar a minha vaga. E eu consegui todas as entrevistas que eu queria. Mas assim, eu chegava nessas entrevistas e os sócios me recebiam desses bancos de investimento, dessas gestoras de recursos, e passava pelo processo, os papos eram maravilhosos. Essas empresas não me ofereciam as vagas que eu queria, que era uma vaga de analista de investimento. Elas me ofereciam vaga de comercial. Elas falavam assim, Rafa, cara, adoramos você, só que, cara, você não tem experiência nenhuma nisso daqui. Você tem conhecimento teórico, você já leu não sei o que, você já fez não sei o que, você trabalhou por alto nisso aqui, mas você nunca fez, a gente precisa de alguém que tenha experiência. E essas portas todas se fechavam, mas nessa mesma entrevista eles falavam, mas a gente acha que você tem um perfil como poucos para trabalhar como comercial.
e a gente queria te convidar para vir para cá como comercial. Isso para mim era um palavrão. Assim, eu não me enxergava como vendedor, como comercial, como alguém de relacionamento. Eu queria era um trabalho que era o mais intelectual possível na época. É curioso isso, né? Porque assim, hoje em dia eu olho e falo assim, tem nada a ver comigo. E eu não aceitava, evidentemente, aquilo não me interessava. E eu fiquei 8 meses nesse processo de tentar alguma coisa. E justamente nessa fase, aquela crise que eu mencionei da empresa da família começou a se acentuar mais ainda. Então, qual era o cenário que eu tinha em casa? Já tinha voltado a morar com os meus pais. Nesse processo, quando eu pedi demissão, voltei a morar com os meus pais. Estava desempregado, morando com os meus pais e não ajudando em casa. E aí, cara, eu comecei a fazer pequenas coisas. Tipo, eu vi o meu padrasto, tenso. Cara, não vou dizer desesperado, porque ele é muito otimista frente à vida, mas tenso, preocupado, cheio de problemas. Eu falei, cara, deixa eu te ajudar, me dá aí. Não sei fazer nada do que vocês fazem, mas cara, joga aí, eu vou tentar te ajudar. Comecei a me envolver informalmente ali, porque eu tava em casa. E nesse processo, cara, comecei a me envolver mais, até o dia que eu falei, cara, eu vou começar a trabalhar daí, vambora. E foi assim que eu entrei na empresa da família, mas eu nunca fui uma pessoa que sonhou em empreender. É curioso isso, né? Porque hoje em dia a gente vive uma cultura onde o empreendedorismo foi posto num pedestal e todo mundo venera o empresário virou o novo rockstar, virou a nova celebridade, mas lá atrás eu queria ser executivo. E eu nem enxergava essa minha ida para a empresa da família como agora eu virei empreendedor, agora eu sou, cara, um dono do meu próprio nariz, essas coisas que são discursos muito eloquentes e fortes das pessoas hoje em dia sobre empreendedorismo, não eram coisas que passavam pela minha cabeça. Eu não enxergava esse meu move como um move de estou indo empreender. Eu chegava assim, caralho, a empresa da família tá falindo, eu preciso ajudar. Era um senso de propósito e de dever e não de sonho grande, que é um lugar muito diferente de onde você começa a empreender. Isso conecta com a minha visão de empreendedorismo até hoje. Eu vejo tanta gente que começa a empreender porque quer a BMW, porque quer o carro de luxo, porque quer o status, porque quer colocar CEO no LinkedIn ou no Instagram. E eu comecei a empreender pelo trabalho. E nesse processo eu me apaixonei pelo trabalho e não pelo status que empreender te dá. E essa é a visão que eu acho que falta muito no mundo hoje em dia, mas é muito curioso olhar para trás e ver que quando eu tomei uma decisão dessa natureza, para mim não tinha nada a ver com empreender. E para mim não era uma decisão que era sexy e face à sociedade, eu nunca olhei para isso dessa forma. A minha entrada no empreendedorismo é muito menos óbvia do que parece. Quando eu cheguei lá, diferente de uma empresa grande, corporativa, que tem tudo, era uma empresa que não tinha nada. Então faltava tudo. Então eu olhava para ela e todo dia tinha alguma coisa que eu podia fazer para fazer aquilo melhor, faltava um pedaço, tinha alguma coisa que estava dando errado. E esse senso instigou em mim um lado hiper criativo que eu tenho hoje em dia, que eu acho que é a minha principal qualidade, sou uma das pessoas mais criativas que pisam no planeta Terra, mas que tinha ficado muito apagado e sufocado num processo de faculdade e mundo corporativo que reprime isso em você. Eu era um tipo de criança que ficava 6, 8 horas brincando, montando cenário, inventando narrativa, história, escrevendo roteiros e redações. Eu cresci assim, mas o mundo sufocou isso. E na hora que eu encontrei um cenário, um tabuleiro em branco, que eu podia basicamente, estava dando muito errado, então eu podia fazer o que eu quisesse, que não tinha como piorar. Então na hora que eu encontrei esse espaço para exercitar a minha criatividade, eu me encontrei. E é muito curioso, porque uma das perguntas que mais me fazem, por exemplo, é, cara, as pessoas que trabalham em empresa de família, como é que eu consigo não me enxergarem como filho do dono? Como é que eu quebro um pouco isso? Cara, eu nunca fui o filho do dono. É curioso, assim, nunca me botaram numa posição de liderança. Eu comecei, cara, cortando haste de ferro na fábrica. E se precisava, eu repunha estoque, eu pegava o carro e ia comprar material de limpeza. Assim, eu fazia o que precisava. A empresa tinha 9 funcionários na época, faltava braço para tudo. Só que tudo que eu pegava para mim ficava um pouco melhor. E tudo que eu botava debaixo da minha asa era mais bem feito. E aí começou um processo onde as próprias pessoas da empresa começaram a recorrer a mim para estruturar as suas coisas. Então a liderança foi um processo natural da qualidade do que eu estava entregando. E aí, contando um pouco do cenário, era uma empresa que na época faturava mais ou menos uns 3 milhões de reais
E só de dívida tinha esse mesmo volume de dívida. Então, se você entende qualquer coisa de negócio, você sabe que é impossível você pagar os juros dessa dívida num momento brasileiro onde a dívida bancária, cara, tinha juros de 40%. Quanto mais você começar a quitar o principal. Então, é uma situação insustentável. E aí, ficou muito evidente que a única forma de salvar a empresa era crescendo venda. E foi aí que a internet entrou na minha vida. E quando eu falo que tudo que eu tenho de bom na minha vida veio da internet, eu não tô brincando. Porque a internet, através dela, foi o grande veículo onde eu peguei uma empresa que era regional, municipal, carioca, e levei ela para uma expansão nacional através da internet, levando a nossa marca e o que a gente fazia para o Brasil inteiro. E aí, ao longo de 4, 5 anos de execução em cima de estratégias na internet, conteúdo, rede social, tudo que ficou óbvio hoje em dia, mas há 8 anos não era. Em 2013 não era óbvio, principalmente para o setor que a gente trabalhava, que era a tecnologia. Então, executando em cima dessas coisas todas, foi que a gente levou a empresa de 3 para 30 milhões de reais em faturamento em 5 anos ali de execução. E o resto acho que é história. Eu nunca falei com o meu padrasto sobre a minha saída formal do negócio. Nunca teve um dia que eu sentei com ele e falei assim, ó, estou saindo do dia a dia da empresa. Esse dia nunca aconteceu. Até hoje. Ele não aconteceu. E o processo da minha experimentação como mais protagonista, ele veio de um incômodo. Porque a gente tinha crescido de maneira desproporcional a empresa. Nesse processo eu tinha deixado os meus pais ricos, mas eu não tinha ficado extremamente rico. Tinha feito um dinheiro? Tinha. Mas não tinha ficado extremamente rico nesse processo. E eu sabia que eu tinha sido o protagonista daquela escalada. Então isso começou a me incomodar de alguma maneira por dentro, do tipo, não era incomodar no nível de ressentimento. Eu tenho uma gratidão tremenda e acho que uma das maiores satisfações que eu tenho na minha vida foi ter podido devolver isso para os meus pais. Então não é ressentimento, mas era um incômodo interno. Porque toda vez que eu criava um projeto foda e eu queria levar ele para o mundo, eu tinha que aprovar com alguém. Eu tinha que aprovar com o meu padrasto. E para um empreendedor isso é sufocante. Porque você é o cara da visão. Você é o protagonista daquela história, você é o mover, você é o shaker, você é o maker. E ter que aprovar o seu sonho com alguém é uma coisa que dói no empreendedor. Então esse negócio foi se construindo dentro de mim ao ponto que com 3 anos de execução na empresa, eu abri uma segunda empresa dentro do grupo. Que foi um negócio totalmente diferente que vendia serviço. Antes a gente só vendia produto, né? Tecnologia. E eu fiz uma transformação numa outra vertical para serviço. E eu lembro do dia que eu aprovei o projeto, e que aprovar o projeto doeu muito pra mim, porque era o meu sonho, com o meu padrasto, eu deixei muito claro, eu falei, olha só, isso aqui que eu tô criando, se eu não tiver autonomia completa, eu vou sair para criar isso aqui sozinho aqui fora. Então, eu tô aprovando para você qual é a visão do negócio, qual é o plano de negócio, mas no dia a dia disso daqui, eu sou o executivo-chefe e você não opina no dia a dia. Fechado? Fechado. Fui lá e abri. E deu super certo. E grande parte dessa escalada dos 3 para os 30 veio dessa unidade que eu criei, que hoje em dia é 90% da receita da empresa. Ela é a principal fonte de receita hoje em dia e eu criei ela lá atrás. E é curioso que quando ela foi bem sucedida, eu ainda me sentia meio que uma fraude. Porque apesar de eu ter feito tudo isso, olha só, eu sou o dono, eu sou o protagonista, ainda era dentro do grupo. Ainda tinha a segurança de estar construindo em cima de uma coisa que alguém já tinha feito um alicerce. E aquilo me deixou mais mordido ainda. E aí eu falei, puta, a próxima é 100% solo, eu preciso me testar no mundo. E foi aí que eu abri a agência. Velocidade. Eu respiro por velocidade. Quando você é uma empresa, independente de onde você está, quando você é uma empresa pequena, começando, velocidade é o que define se você sobrevive ou se você morre. Tão simples quanto isso. A sua capacidade de se adaptar ao feedback que o mundo te dá, rápido, errar, melhorar, errar na velocidade de uma Ferrari, no preço de um Fusca, é o que faz uma empresa começando a ser bem sucedida. Mas é curioso, eu achava que isso era uma fórmula para uma empresa começando, mas hoje em dia, com centenas de funcionários, eu ainda vejo que é a fórmula para uma empresa que está grande também. Então, errar no preço de um Fusca, na velocidade de uma Ferrari,
é a fórmula para qualquer empresa em 2020, porque o mundo muda muito rápido. Então não importa se você é uma empresa Fortune 500, cara, das 500 maiores do mundo, ou se você é uma startup, cara, na zona leste de São Paulo. Velocidade e a sua capacidade de se adaptar rápido aos feedbacks que o mundo dá é o que define se você vive ou se você morre. A gente se conheceu de amigos em comum, mas antes de começar a sair, etc., a gente fez muito esporte junto, então a gente corria junto. Cheguei a treinar competitivamente CrossFit e ela treinava na mesma academia que eu, então a gente treinava junto, então foi numa mistura de amigos e esporte. A Mari é médica, ela também faz triatlon, então o nosso tempo em comum era sempre o triatlon e o trabalho cada um no seu lado, né? Ela é médica, trabalha pra cacete, trabalha tanto quanto eu, inclusive. Então, o nosso grande hobby é ou estar com os nossos amigos, com as pessoas que a gente ama, com a família, ou estar fazendo esporte junto. Mas 90% das nossas vidas é preenchido por trabalho. Eu sou apaixonado pelo que eu faço e ela idem, então a vida corre um pouquinho em cima disso. Eu acho que todo mundo que olha para um executivo de sucesso e ignora o fator da mulher que está do lado dele nessa jornada não tem a menor ideia do que está falando. Mari é fundamental na minha história, ela não tem impacto direto na minha execução e no meu dia a dia, mas, cara, assim, para dar um exemplo de quão fundamental ela é nessa história, o dia que eu decidi abrir a Avelar, eu estava correndo 34 quilômetros, era um domingo, era um treino longo para o meu Ironman, e eu, ao longo do treino, os treinos, eles são processos maravilhosos de criatividade, né? Porque você fica 3 horas correndo sozinho, só você com você. E eu lembro que quando eu terminei o treino, eu tinha tido a ideia de abrir a agência. E a gente estava prestes a comprar um apartamento. E eu lembro que eu acabei o treino, liguei para ela e falei, amor, queria te fazer uma proposta, queria pegar a sua opinião, queria saber se você compra esse sonho comigo. Eu não quero mais comprar um apartamento. Eu quero abrir uma empresa. A ideia é essa, essa e essa. A gente vai precisar desse dinheiro que ia para o apartamento para começar o negócio. E eu queria saber se você está comigo. E a resposta dela não foi nem, mas qual empresa? Mas quanto tempo? Foi assim, fechado, vamos embora. Então, esse é o tipo de mulher que eu tenho do meu lado e eu queria provocar todo mundo que está ouvindo aqui a pensar que isso se repetiu 799 milhões de vezes ao longo dos últimos anos que a gente está junto e foi fundamental para me dar velocidade, para me dar segurança e para ser um parceiro de vida nesse projeto que é a construção de uma empresa que inclusive leva o nosso nome, né? O nome dela também está na porta. Cara, eu acho que uma família sem filhos, para mim, significa uma vida incompleta. E basicamente, eu entendo quem não queira ter. E assim, cada um toma conta da sua vida, sabe o que quer. Mas pra mim, eu acredito, eu sou uma pessoa que opera muito por legado. Eu quero deixar um legado real no mundo. Eu acho que o maior legado que eu posso deixar são justamente os meus filhos. Então, pra mim, a minha vida só fecha com isso. Eu sempre fiz muito esporte, né? Então, até uma história curiosa. O motivo pelo qual eu faço tanto esporte é porque lá atrás eu fui diagnosticado com déficit de atenção. Os médicos queriam me dar Ritalina e outras coisas, né? Que são remédios que ajudam as pessoas a focarem. A minha mãe era muito contra. Fato curioso pra todo mundo aqui, eu nunca tomei um remédio na minha vida, tá? Eu nunca tomei um antibiótico, nunca tomei um Tilenol, nunca tomei uma aspirina, nunca tomei nada. Zero. Nunca tomei nada. E isso é uma filosofia da minha mãe. E dentro desse processo, a minha mãe, obviamente, não queria que eu tomasse Ritalina. E ela consultou com 8 médicos diferentes, procurando alguém que desse uma alternativa. E ela encontrou um cara que falou que uma maneira de tratar déficit de atenção era com esporte em excesso. Então, basicamente, em vez de você ter um filho hiperativo, você vence ele pelo cansaço. Então, desde muito pequeno, eu fiz muito esporte. A corrida na minha vida, em específico, ela vem porque eu inventei a história de escalar o Kilimanjaro com meu irmão. A gente falou assim, cara, vamos fazer umas férias diferentes. Eu tinha ganhado uma grana, estava começando a ganhar um dinheiro na empresa, da família, e ele já era hiper bem sucedido no mercado financeiro. E a gente, vamos fazer umas férias diferentes, vamos escalar uma montanha na África? Fudeu, vamos. Puta, como é que se treina pra isso? Corrida. Você precisa treinar o aeróbico, que era uma coisa que eu nunca tinha gostado antes. E aí comecei a correr pra treinar pro Kilimanjaro. E nesse processo de treinar pro Kilimanjaro, eu me apaixonei pela corrida. E aí a história que conecta isso com o triatlon na minha vida foi a Mari, porque comecei a correr com a Mari, comecei a correr pra treinar pro Kilimanjaro. E a Mari gostou tanto de correr que ela entrou numa assessoria de corrida. E as assessorias de corrida também são assessorias de triatlon, algumas delas, né? Então eu entrei junto com ela, a gente ia lá treinar, correr e tal. E o pessoal, tá correndo, tá nadando, tá pedalando.
convidaram a gente para fazer. E eu lembro até hoje essa história, é uma história que denota muito de quem eu sou, né? Que é o cara que chuta a bola na frente e depois corre atrás. E aí eu comecei a gostar da ideia de talvez começar a fazer triatlon, não tinha nem bicicleta, não nadava há milênios, só estava correndo. E eu lembro que eu sentei em casa num sábado e me inscrevi no Ironman. Eu não tinha bicicleta, não sabia pedalar, não nadava há 20 anos e eu paguei a inscrição do Ironman completo. 4 km de natação, 180 de corrida, 180 de bicicleta e 42 km de corrida. Tudo num dia, tudo back to back. Eu me inscrevi nessa prova sem nunca ter nem corrido uma meia maratona na vida. E aí no dia seguinte eu fui providenciar uma bicicleta, fui me inscrever em algum lugar para nadar e eu corri atrás da bola que eu tinha chutado e 8 meses depois eu estava fazendo o Ironman em Floripa. Então, essa é uma história que fala um pouquinho de quem eu sou, né? A história do esporte com chutar a bola na frente e correr atrás. Eu acredito que uma das coisas mais fortes que um ser humano pode fazer é queimar a ponte que ele tem, né? E eu lembro que nesse mesmo dia eu postei nas redes sociais também. Falei assim, ó, vou fazer. Que aí você já cria também um compromisso social. Aí fudeu, queimei a ponte, agora eu preciso fazer esse negócio. Então isso é uma história que conta um pouquinho sobre quem eu sou também. Muita gente entende errado o Everest pra mim. O Everest pra mim é um processo. E eu não sei nem se eu quero chegar lá em cima, inclusive eu acho que o dia que eu chegar lá em cima e fincar a minha picareta de gelo no topo da montanha, eu acho que eu vou talvez entrar em depressão. Porque o Everest pra mim não é sobre chegar lá em cima, é sobre o processo de subir a montanha. O que significa? O que um ser humano precisa para chegar no topo da montanha mais alta do mundo? 3 coisas. Liberdade e poder financeiro, porque é uma viagem que custa $200 mil, completa, desde o treinamento até chegar no cume, ou a viagem inteira. Você precisa de um condicionamento físico dos melhores do mundo e você precisa de uma cabeça das melhores do mundo. Porque eu queria que quem está ouvindo a gente aqui pensasse, você a 8 mil metros de altura, há 60 dias subindo uma montanha e você vê alguém morrendo do seu lado. Você passa por 30 corpos que morreram no dia anterior. Você imagina o tipo de ser humano que precisa ser para passar por isso e chegar lá em cima. Então, o Everest, para mim, ele é uma maneira de eu estar sempre no máximo do que eu acredito que é importante para o meu grande sonho, que é isso aqui. Eu não acho que subir o Everest é muito diferente de empreender. Eu me considero um atleta do empreendedorismo. Cara, eu me alimento, não conheço ninguém que se alimente melhor do que eu. Conheço pouquíssimas pessoas que são tão condicionadas fisicamente quanto eu. E conheço pouquíssimas pessoas que têm o tipo de cabeça que eu tenho para lidar com a adversidade. E isso se transporta para o Everest, isso se transporta para o que eu faço no meu dia a dia dos meus negócios. Então o Everest para mim é um processo de me manter no topo do meu shape nessas 3 coisas. Financeiramente, fisicamente e mentalmente. Então o Everest para mim é um processo. Gente, eu sou completamente apaixonado por gente. Então o motivo que eu gosto de empreender, inclusive, sim, eu não sou apaixonado por publicidade. Eu gosto. Eu sou apaixonado por gente. Então, se eu estiver tocando uma franquia de cachorro-quente, ou uma agência de publicidade, ou uma empresa de tecnologia, ou o que quer que seja, cara, o motivo que eu acredito que eu sou muito acima da média de um empreendedor normal é porque eu adoro gente. E empreender é sobre gente. No final do dia, quando o negócio fica grande o suficiente, eu não faço mais nada nas empresas, na Cria, na Avelar, não faço nada. Eu só gerencio gente. O meu dia a dia é gente o tempo todo. Quem faz publicidade são os nossos diretores de criação, são os nossos heads de educação da Cria, são os nossos diretores de arte, são os nossos planejamentos, estratégias, mídias. Não faço nada. O que eu faço é gente. E eu amo gente. Então, cara, seja num business setting, num lugar de negócio, seja, cara, encontrando os meus amigos numa viagem, assim, eu adoro gente. Então, acho que essa é a minha grande derivada. E por que eu tiro tanta satisfação de trabalhar tanto? Porque o meu trabalho é gente o dia inteiro. As decisões pra mim não são difíceis. É foda isso, né? É curioso. Tem 2 perguntas que eu odeio responder. Qual é a decisão mais difícil? Nenhuma decisão pra mim é difícil.
E número 2, qual o seu grande erro? Também não tenho. E aí é curioso, mas eu acho que o fato de eu não ter talvez ensine mais do que uma resposta padrãozinho que alguém eventualmente dá num negócio desse. Porque, primeiro, por que as decisões para mim não são difíceis? Porque eu não acredito que o grande valor está na decisão. O grande valor está no que você faz depois que você decide. Sim, quer fazer uma faculdade? Não quer? Foda-se. O que importa é o que você faz depois dessa decisão. Se você escolher fazer uma faculdade e tomar todas as decisões erradas depois, você vai se fuder. Se você escolher não fazer uma faculdade e tomar as decisões todas certas depois, você vai se dar muito bem. E a vida é exatamente assim. Essa ideia que as pessoas têm nesse grande momento de decisão é uma falácia. O que importa é o que você faz depois. Então, eu nunca tive dificuldade de decidir porque as decisões para mim não são difíceis. Durante 1 minuto e 47 segundos, talvez. Então, como é que eu opero? Semana passada, a gente perdeu um negócio de 8 milhões de reais para uma das maiores empresas do Brasil. Durante 2 minutos e 53, não olhe na minha cara porque eu vou socar a sua cara. Tá com muita raiva. Eu tô com raiva, eu tô frustrado, eu tô puto, mas depois de 2 minutos e 53, eu caio num lugar de autorresponsabilização tremenda. Que é, cara, o que eu fiz aqui que me fez errar isso? E nesse momento que você se autorresponsabiliza por esse negócio, assim, você tem tudo que você precisa para mudar aquilo, é libertador. Então, as pessoas que sentem raiva, que se sentem mais frustradas, são as pessoas que se sentem impotentes frente à mudança que precisam e que querem ver. Eu me sinto poderoso frente a todas elas. Então, eu nunca remoo as coisas demais, porque automaticamente a minha cabeça já vira para, beleza que isso aconteceu, o que eu preciso fazer, aonde eu errei, o que eu preciso mudar e o que precisa estar em place aqui para que eu não sofra isso mais uma vez. A minha cabeça, ela shifta literalmente nessa velocidade. Então, eu não gasto muito tempo remoendo ou me julgando. Eu fico frustrado, puto, depressivo durante 1 minuto e 41 segundos. E logo depois disso, já vira uma chave dentro de mim que eu sou totalmente proativo frente a isso. A minha cabeça opera um pouco dessa maneira. O meu processo de autoconhecimento é literalmente que eu não passo pela minha vida dormente. Tudo que acontece, eu observo, eu analiso e eu aprendo. Se eu tenho uma conversa com o João, hoje, 15 minutos ali, onde ele me conta alguma coisa da vida dele, eu vou aprender com aquilo, eu vou prestar atenção e aquilo vai me ensinar alguma coisa. E eu vou refletir aquilo dentro do que eu acredito que eu faria. Então, o meu processo de autoconhecimento, ele é porque eu não estou dormente frente à vida. Eu acredito que 99% das pessoas passa pela vida inteira dormente. Meio que sem analisar o porquê que ficou puto, ou porquê que sentiu dor, ou porquê que sentiu medo. E eu analiso tudo o tempo todo, fazendo as mesmas coisas que eu faço hoje em dia. É curioso, eu estava debatendo com um dos nossos sócios outro dia, porque as pessoas têm visões de vida diferentes, né? E eu sei que o sonho de muita gente, por exemplo, é se aposentar e relaxar um pouco mais. Eu literalmente só estou começando. E eu tenho, com 30 anos agora, eu tenho literalmente o mesmo sentimento, com quase 30, né? Que eu tinha com 20. E eu tenho certeza absoluta que com 40 eu vou continuar me sentindo exatamente da mesma forma, e com 50 exatamente da mesma forma, e com 80 exatamente da mesma forma. Da mesma maneira que alguém que é pintor aos 20 não quer se aposentar de pintar, porque ele ama pintar e ele quer pintar até ele morrer, eu quero fazer isso aqui até eu morrer. Então, eu acho que o número de empresas que vão aparecer e que eu vou tirar do chão é um reflexo das oportunidades que eu enxergar e das coisas que me derem tesão de fazer. Mas no final do dia eu não enxergo uma grande mudança na minha vida porque eu lutei para estar exatamente onde eu tô, que é onde eu amo, que é onde eu valorizo e que é o que me faz feliz. Felicidade. Essa é uma narrativa, a gente tá rindo aqui e eu entendo, mas é verdade, assim, cara, a quantidade de gente que comprou um sonho de outra pessoa e que acreditou que sucesso ou é dinheiro, ou é ter 4 filhos, ou é ter uma família bonita, de comercial, de margarina. Assim, as pessoas compram os sonhos dos outros. E por várias vezes, na hora que elas chegam lá, e eu sinto por isso, elas não são felizes. Porque elas compraram o sonho de alguém. Então, a minha provocação quando eu digo que é felicidade é, cara, olhe pra dentro. Veja o que te faz genuinamente feliz. Isso pra mim é sucesso. Boa? Boa.